Olá, começa agora o programa Decisões do Plenário com os principais julgamentos dos ministros do TSE. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, homenageou o ministro Celso de Mello. O magistrado completou 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Durante a homenagem, a ministra Rosa Weber relembrou as passagens do ministro pela Corte Eleitoral. Celso de Mello foi 2 vezes ministro do Tribunal Superior Eleitoral, entre 1990 e 1992 e de 2001 a 2005. As inúmeras lições de Celso de Mello nos encantam, não apenas quando, na vanguarda, com o dinamismo e a clarividência de que, impregnada sua sensibilidade, nos conclama a abraçar o novo que se apresenta na constante evolução do direito, mas também quando a sua experiência nos restaura e o faz com frequência a memória do que não devemos nem podemos esquecer, do que devemos afirmar e reafirmar e não silenciar. A presidente do TSE também falou sobre os votos dados pelo ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal em matérias eleitorais. Foram lembrados vários votos, como os de processos que tratavam sobre coligações, participação de minorias e candidaturas natas. Ainda na seara eleitoral, é também a singular proeminência que confere ao pluralismo político, a se expressar na sua resoluta defesa da participação política das minorias. José Celso de Mello Filho tomou posse no Supremo Tribunal Federal em agosto de 1989. Atualmente é o decano do STF, como é tratado o membro mais antigo da Corte. Por tudo isso, faço este registro, acompanhado dos sentimentos de orgulho, inclusive o pessoal, por ter o ministro Celso de Mello como par no Supremo Tribunal Federal, de gratidão por tê-lo como mestre e referência, ainda que para mim, como já disse em outras oportunidades, como um paradigma inatingível, e de admiração pelo magistrado que, antes de mais nada, honra a toga que veste. A Corte Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de não aplicar multa em caso de impulsionamento de críticas durante a campanha. No caso julgado pelos ministros do TSE, uma coligação queria que uma empresa de comunicação fosse multada. Isso porque durante as eleições do ano passado, a companhia teria impulsionado conteúdo para ofender a honra de um candidato ao governo do estado. Ao apresentar voto vista, o ministro Edson Fachin acompanhou o relator ministro Sérgio Banhos. O entendimento foi de que o conteúdo deveria ser retirado do ar, o que já havia sido feito anteriormente, e não havia gravidade suficiente na conduta para multar a empresa. Após o voto do ministro Sérgio Banhos, o tema da propaganda eleitoral negativa suscitou a conduta que fiz de pedir vista para verticalizar a análise desta imputação, um candidato a governador da pecha de ficha suja, diante de tal assertiva sabidamente inverídica. Eu examinei a matéria, senhora presidente, e as dúvidas que haviam motivado o pedido de vista com o exame detido foram afastadas. Pelo que eu estou trazendo o voto vista e cumprimentando o ministro Sérgio Banhos, eu estou acompanhando integralmente o relator a fim de negar provimento ao agravo interno, que era e é o voto de Sua Excelência. Os ministros mantiveram multa aplicada ao ex-prefeito de Arinos, município de Minas Gerais. Os ministros julgaram o recurso de Roberto Salles, ex-prefeito da cidade de Arinos, em Minas Gerais. Ele foi condenado pelo TRE mineiro por doar equipamentos agrícolas para uma associação municipal poucos meses antes da eleição. Isso quando ocupava a prefeitura e era candidato à reeleição. O Tribunal Regional aplicou multa de mais de R$ 26 mil e declarou o político inelegível.
A maioria do plenário entendeu que a conduta foi suficiente para multar Roberto Salles e manteve essa parte da condenação. Mas os ministros consideraram que os fatos não teriam gravidade para a declaração de inelegibilidade. O projeto de solução que trago à colação seria o de darmos parcial provimento ao recurso para afastar a sanção de cassação, mas mantendo a sanção de multa. O plenário do TSE aprovou a instrução que trata do novo sistema de filiação partidária, o Filia. Em sessão administrativa, o plenário aprovou a minuta de resolução que institui o novo sistema de filiação partidária. Ele passa a funcionar de forma integrada com o novo sistema de gerenciamento de informações partidárias. Uma das novidades é que a gestão do sistema de filiação passa das corregedorias eleitorais para as presidências do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. Diante das considerações trazidas na audiência pública, a ASEC, em consulta à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, tomou conhecimento de decisões deferitórias do acesso de Diretório Partidário Nacional aos dados dos filiados constantes do cadastro eleitoral. O novo sistema de filiação partidária permite o gerenciamento das informações relativas a filiações, assim como a inserção de dados pelas legendas e o acesso do cidadão às relações de filiados, entre outras funcionalidades. Todas as sugestões foram examinadas pelas nossas áreas técnicas mediante extenso e cuidadoso trabalho. E a ASEC atuou em conjunto, que é a unidade técnica encarregada, atuou em conjunto com as unidades de cunho técnico operacional, seção de candidaturas e informações partidárias e coordenadoria de registros partidários, autuação e distribuição. Na medida do possível, reafirmo, procurei acolher as sugestões apresentadas e também me baseei na elaboração desse voto no quanto disposto na Resolução 23.472 de 2016. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do prefeito de Ceará Mirim e, com isso, foram determinadas eleições suplementares no município. Os ministros julgaram recurso de Marconi Antônio Praxedes Neto, eleito em 2016, prefeito da cidade Potiguar de Ceará Mirim. Marconi foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por abuso de poder econômico em função de uma obra de dragagem de um rio da cidade 10 dias antes das eleições. O plenário do TSE manteve a decisão do regional por entender que o ato influenciou na votação de 2016. Conforme relatado, o juízo eleitoral reconheceu em sua sentença como perfeitamente demonstrado que as obras de dragagem no rio que atravessa a comunidade de Rio dos Índios ocorreram com a participação do impugnado Marconi Barreto na realteação dos serviços e ainda que houve gravidade da conduta para fins de apuração de abuso de poder econômico, entre aspas, em face do quantitativo de pessoas beneficiadas pelas obras, de modo que as circunstâncias do caso são suficientes para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. A Corte de Origem foi enfática ao considerar, e aí eu faço também uma citação, comprovada a finalidade eleitoreira na realização, às vésperas da eleição, de serviços importantes para a população humilde do município de Ceará Mirim, de modo que é inviável concluir de forma diversa em sede de recursos especiais. O plenário do TSE determinou que doações eleitorais realizadas por empresas participantes de conglomerado comercial devem levar em consideração apenas a arrecadação da companhia doadora. O plenário analisou um recurso de 2012, quando as doações de pessoas jurídicas ainda eram permitidas. Ao apresentar voto vista, o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o entendimento da relatora original do processo, ministra Luciana Lócio. Para o ministro Barroso, mesmo que a empresa participasse de um conglomerado, o limite de doação deveria ser estabelecido, levando em conta a arrecadação isolada da companhia. Nas doações para campanhas eleitorais realizadas por holding, devem ser utilizados os dados financeiros da pessoa jurídica individualmente considerada,
afastando-se a possibilidade de se apurar o limite de doação eleitoral com base no faturamento de empresas por ela controladas. Por essa razão, presidente, eu entender que a jurisprudência pacífica no tribunal, eu estou acompanhando a relatora. E para você acompanhar a íntegra dos principais processos julgados no plenário do tribunal, acesse o portal do TSE, esse que aparece aqui na tela, www.tse.jus.br. O programa Decisões do Plenário termina agora. Eu volto na semana que vem com as principais decisões dos ministros do tribunal. Até lá. Tchau.